Amada igreja, estamos falando nestes domingos a respeito de transição e mudanças, e principalmente ensinado à nossa igreja e ao povo de Deus que as mudanças elas ocorrem constantemente em nossas vidas, mas temos que ficar interessadamente de olho nas transições, porque temos um Deus que está sempre produzindo em nossas vidas transições. Nesta semana, por exemplo, alguém disse: pastor, fui tirar uma radiografia das pintinhas do meu corpo. Eu nem sabia que tinha radiografia assim, viu, irmãos? Uma fotografia do corpo inteiro, para descobrir que essas pessoas branquelas, como alguns de vocês, não é? Que têm facilidade de apanhar essas pintazinhas no sol, qual é o perigo que elas representam, e veio o diagnóstico. Uma daquelas pintas não eram tão boas quanto parecia. Havia profundidade, uma cirurgia necessária. É interessante que um diagnóstico tem o poder de mudar a história de uma pessoa por completo. E quantas vezes, quando uma mulher descobre que alguma coisa está errada com o seu corpo, de repente é um câncer, a mudança vem inevitavelmente. Parece que são nesses momentos que a gente percebe quão finitos nós somos, quão frágeis nós somos. Ainda que emocionalmente, muitas vezes mentalmente, às vezes até fisicamente, sejamos pessoas fortes. Não dá para entender como uma pintazinha numa pessoa tão forte, cheia de energia, pode causar tanto temor. São mudanças que acontecem. E aí veio a palavra. E pastor, minha vida a partir de agora vai ter que mudar. Eu tenho um histórico na minha família. Minha vida vai mudar. Então a mudança deixou de ser mudança e passou a ser uma transição. Disse: minha irmã, fique tranquila. Deus está no controle. Descanse. Não se apavore. A ciência evoluiu muito. Eu nem sabia direito a respeito de um exame tão detalhado. Havia um irmão nosso que falou disso e de repente já vem outro e assim vai. Fique tranquilo. Obedeça. Porque a sua vida está passando por uma transição. Essa é a diferença. Muitas vezes estamos apavorados quando uma mudança acontece na nossa vida. Irmãos, temos que nos preocupar com as transições, porque elas têm muito mais a ver com Deus do que conosco. Precisamos entender quando uma transição se passa na nossa vida, e temos que entendê-la de maneira verdadeira. É a respeito de mudanças e transições que estamos falando todos esses domingos, e usando da figura de Josué, esse personagem bíblico tão exemplar. Alguém que, quando já estava bem velhinho, quando já estava cansado da caminhada, recorda ao povo de Deus tudo que Deus tinha feito e chega à seguinte conclusão: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que palavra, irmãos, que palavra. Já não era mais o jovem Josué, é um homem experiente já, vivido. Viu tantas coisas acontecer. Mas Josué para nós é um momento de transição. Porque saímos daquele momento forte de Moisés. E amados irmãos, Moisés não era pouco não, irmãos. Moisés era grande, era forte, capacitado. Talvez para muitos de nós, a mão que empurrou aquele cestinho no rio Nilo foi a mão da mãe de Moisés. Mas para nós que cremos, foi a mão de Deus que empurrou aquele menino rio Nilo abaixo.
Deus precisava de um libertador do seu povo. Moisés foi escolhido com essa tarefa. Cresceu na melhor escola daquele tempo. A melhor graduação era ele quem tinha. A cultura mais elevada era dos egípcios. Tudo que dizia respeito ao bem-estar do ser humano, o povo egípcio praticava. Eles não tinham um Deus, tinham 10 deuses. Tanto é que Deus precisou mandar 10 pragas para mostrar que nenhum dos deuses bons e ruins que os egípcios criam era suficientemente grande diante do único Deus vivo e verdadeiro, o grande Deus Yahvé. Agora, Deus ao longo da história sempre usa pessoas. Deus usa pessoas e usa de uma maneira inacreditável, de uma maneira assombrosa. E hoje pela manhã aprendemos que o Deus que estava com Moisés agora está com Josué nesse momento de transição. A transição aconteceu, mas o Deus era o mesmo. O propósito era o mesmo. É muito bonito a gente ver tudo isso acontecendo. E agora, Deus toma Josué e diz: é da além do Jordão, é que você vai levar o meu povo a viver na terra prometida, como eu jurei aos vossos ancestrais, e como eu jurei a eles, eu darei a vocês. E o tempo é agora. Chega de maná, comam do fruto da terra. A partir de Gilgal, vocês estão prontos para viver o que eu tenho para vocês. Aproveitem esse momento, desfrutem de tudo isto. Mas existem obstáculos. Em toda transição haverá sempre desafios novos. Desafios novos. A terra pode prover para você leite e mel em abundância, mas não exclui o desafio gigantesco de uma cidade toda ela murada chamada Jericó. Sempre tem que ter na nossa perspectiva os desafios futuros, que não são pequenos, irmãos, não são pequenos. Eu acredito de coração que desde que o homem pecou no Éden, nós temos que enfrentar bastante cidades como Jericó. Aliás, a gente muda bastante. É bastante muro, é bastante cidade fortificada, é grandes desafios. E agora, Jericó, as muralhas de Jericó devem cair. É o que tem que acontecer. Jericó, chamada da cidade do sul. Para outros, a cidade onde tem as palmeiras verdejantes. Palmeiras ganhou ou perdeu hoje? Ganhou ou perdeu? Então foi 2 coqueirozinhos. A cidade de Jericó, se a gente fosse transliterar o nome dela, significa perfume ou aroma suave. Acredita-se que daquela região sul, onde viviam aquele povo, eles eram especialistas em perfumes, ungüentos. Era de lá que vinha essa tradição. Aliás, as romãs daquela região e as tâmaras daquela região, elas são enormes, são lindas demais. O perfume está em todo lugar. E olha que não tinha Natura, Jequiti, Avon. Mas o nome de uma cidade, o lugar onde ela está, é geografia humana. Mas para Deus é a barreira que faltava cair para chegar à terra prometida. Ali é um marco divisório, logo ali, realmente pertinho do Rio Jordão.
E não tão distante também de Jerusalém. Você hoje com 27 quilômetros certinho, você vai de Jericó a Jerusalém rapidinho. É muito perto. Mas lembre-se, as muralhas precisavam cair. Uma cidade fortificada, né? Os cananitas já estavam esperando o povo de Israel, porque já tinham ouvido falar da fama deles e de tudo que havia acontecido. Porque não pense os irmãos que não tendo internet, telefone, jornal, só havia pergaminhos, hieroglifos e coisas parecidas, mas a notícia passava. Verbalmente as notícias corriam e todos já tinham ouvido falar da fama desse povo, que tinha destruído Faraó e o seu exército. Todo ele submerso no mar, enquanto este povo, pela mão do seu Deus Yahvé, passou a pé enxutos o grande mar. E tudo isso foi sendo contado. Imagine essa história em expectativa durante 40 anos. A gente sempre olha para o povo de Israel, mas olha para os povos vizinhos. 40.000 soldados em média, vindo na sua direção. Um Deus poderoso que fez milagres no meio do nada, no meio do deserto, sustentando mais de 1 milhão de pessoas durante 40 anos. E nada faltou a eles, água, luz, roupa, nada faltou. Deus permitiu que eles pudessem viver bem. A fama chegou em todo lugar, chegou também em Jericó. Era óbvio que, segundo a tradição e a arqueologia bíblica, Jericó já estava edificada quando o povo de Israel saiu do Egito. Mas agora, eu não tenho dúvida que eles foram em todas as portas e realmente se certificaram se tudo estava realmente bem. Porque vinha na direção deles um povo que tomaria aquela terra. Porque por alguma razão que eles mesmos não sabiam explicar, tanto eles quanto as outras 8 nações que viviam naquele território, seriam inevitavelmente expulsos daquele território, porque aquela terra tinha sido prometido a um homem chamado Abraão. Os termos, o delineamento, a geografia do lugar já tinha sido estabelecida como Deus mandou. E agora, aqueles que viviam naquele lugar eram intrusos. E agora, o povo de Israel vem na sua direção. A história não é tão fácil de ser contada. É uma história cheia de nuances. É uma história humana. E é uma história dolorida, cruel. É uma história de morte. É uma história de guerra. A palavra guerra naquele tempo significava que durante um período curto ou longo de tempo, alguém guerreava contra uma nação. O que vai acontecer em Jericó é que não vai haver guerra, vai haver apenas uma invasão. O povo escolhido de Deus vai tomar posse da cidade de Jericó e queimá-la por inteiro, tirando dali só a prata e o ouro, para levar como um tesouro à casa de Deus. Incrível. E agora, a transição chegou, e com ela, o peso da batalha. Toda a transição tem consigo lutas, e lutas grandes. E nós devemos sempre estar preparados para essas lutas. Elas fazem parte do roteiro. Ela faz parte da nossa vida. A vida nossa é basicamente lutas constantes. Parece que somos cercados às vezes. Às vezes nos parecemos que estamos realmente sendo encurralados, quem sabe numa muralha. Outras vezes a muralha parece intransponível, mas são lutas que todos nós enfrentamos. E o texto bíblico no capítulo 6 de Josué vai nos ensinar exatamente isto. Jericó estava completamente fechada,
por causa dos israelitas, diz o verso 1. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isto durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando a trombeta. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até ao dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodeara a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e do forte grito o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo a fio de espada homens e mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Triste, né, irmãos?
É duro viver debaixo da lei, viu? Deus mandou, tem que obedecer. Verso 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entre na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e a deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia. Mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe viveu entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou por toda a região. Amém. Se esse é o maior texto que você leu da Bíblia nesses últimos dias, meu irmão, você está precisando de ajuda. Porque sem esta palavra nós nos corrompemos. Às vezes a palavra de Deus é um desafio para a nossa mente. Entender as nuances do zelo do Senhor e o rigor do Senhor, que naquele tempo dizia assim: olho por olho, dente por dente. Era a lei daquele tempo. Que quadro! Se a Bíblia tivesse saído da mente do homem, provavelmente, de alguém de Hollywood, provavelmente esse texto não estaria aqui. Porque alguém diria assim: quando o nosso Deus destrói uma cidade, é melhor você esconder isso debaixo do tapete. Não, mas nosso Deus não. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele não tem nenhum problema de dizer o que Ele fez, porque tudo aquilo que Ele fez pode parecer para nós um tanto quanto estranho, até bizarro, mas para o nosso Deus é a manifestação pura da vontade dEle. Claro, irmãos, estamos hoje vivendo debaixo da graça. E ainda bem, porque se Deus fosse nos tratar segundo os nossos méritos, a espada talvez não sairia de muitas das nossas famílias. Estaria para sempre sobre a nossa cabeça. Agora, esse texto é tão verdadeiro, tão real, indiscutível, que quando estudamos o texto mais a fundo, nós descobrimos clara e seriamente que o texto bíblico, tão maravilhoso, ele se cumpre. Tanto é que na palavra final de Josué, ele disse que maldito é aquele que reconstruir essa cidade. No livro de Reis, vemos um rei reconstruindo, perdeu o filho mais velho e perdeu o filho mais novo, conforme a palavra que Josué tinha dito a respeito daquela cidade. O que Deus falou se cumpriu. Irmãos, 31 batalhas são descritas nesse livro de Josué. 31. Mas lembre-se, o que aconteceu, como dissemos hoje cedo aqui em Jericó, não foi bem uma batalha de dias travados, medindo força, combatendo o inimigo fisicamente. As muralhas vieram ao chão e o temor do Senhor consumiu quase todos daquela cidade, porque eles já estavam amedrontados. Mas esse homem está sendo preparado para 31 outras batalhas. A vida não é fácil. O desafio de viver a vida, ela nunca será um mar de rosa.
Às vezes, irmãos, como pastor mais antigo, que prega o evangelho há quase 40 anos, eu fico impressionado com a capacidade dos pregadores de hoje, de dizer que seguir a Cristo é fácil. Aceite Jesus e você vai entrar no mar de rosa. Irmãos, eu nunca vi isso. Irmãos, há duas promessas na palavra de Deus: vida eterna e perseguição. Pode pegar o Novo Testamento, vida eterna e perseguição. É a única coisa que nós temos. Quando não somos perseguidos pelos nossos erros, pela nossa humanidade, quantas vezes é o inimigo que se levanta contra nós para nos destruir? É luta, e luta grande. A vida não para, é intensa. Lutamos para sobreviver, lutamos para amar alguém, lutamos para constituir família, lutamos para viver bem, lutamos para criar filhos, lutamos quando os filhos crescem, e assim por diante, é luta em cima de luta. E depois que passa dos 70 anos, lutamos para sobreviver. Talvez seja por isso que o apóstolo disse que parece que é uma maldição em cima da gente mesmo. Quem pode nos livrar? Só Deus pode nos livrar. Mas veja só, Deus em Jericó e durante 40 anos no deserto preparou aquele homem para viver as 31 batalhas. Façamos uma pausa. O que é que você tem vivido até aqui que já está te preparando para as batalhas que você vai enfrentar daqui para frente? E aí voltamos num velho assunto, importantíssimo para nós. A maioria de nós pais preparamos os nossos filhos para aquilo que é bom, preparamos os nossos filhos para a vitória, mas raramente preparamos os nossos filhos para a guerra e para a derrota. Mas muitas vezes perdas e derrota faz parte da caminhada. Mas parece que na nossa visão de pai e de mãe, nós nos agarramos tanto aos nossos filhos e queremos tanto bem deles e fazemos bem de querer tudo isso, que muitas vezes a gente poupa as futuras gerações do próprio desafio da vida. Temo muito no meu coração porque os pais de hoje, o que eles mais fazem é dizer sim. E nunca preparamos os nossos filhos para não. Quando eles dão qualquer tipo de trabalho, a gente diz: tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou te dar. Basta chorar, espernear, fazer biquinho. Pronto. Parece que isso destrona a paz, desequilibram as coisas dentro de casa. E muitas vezes nós deixamos de preparar os nossos filhos para os reveses da vida. Deus não trata assim a quem Ele ama. Ele disciplina, Ele admoesta. É isso que Deus faz. Deus preparou Josué não para Jericó. Deus preparou Josué para ele possuir a terra prometida. Deus não está te preparando para uma batalha, mas é para a guerra toda da tua vida. Ou você tem esses subsídios dentro de você, na tua intimidade, tua comunhão com Deus, porque os dias não são fáceis. Nós temos que estar preparados para eles. Não é a teologia do desastre, a teologia da fatalidade, não, irmãos. Estamos seguros, somos um povo equilibrado, inteligente. Mas Deus quer usar da nossa inteligência e da nossa intimidade com Ele para nos mostrar de que os desafios futuros, principalmente nos momentos de transições, eu tenho que estar preparado para eles. A vida nossa muda muito rápido. E a vida é um desafio. Mas sem dúvida nenhuma, dessas batalhas todas, Jericó é um marco. Como dissemos hoje cedo, todas as cidades onde foi travada uma batalha, dessas 31, todas mudaram de nome, menos Jericó. Jericó é sinônimo de que o povo de Israel
parou em Gilgal, circuncidou todos os machos nascidos, celebrou da Páscoa e entrou na terra prometida. Jericó, sinônimo de entrar na terra prometida. Por isso que seu nome até hoje é Jericó. Agora, 4 batalhas Deus vai descrever no livro de Josué. 4 batalhas. 4 delas. E diz que no final da vida desse homem, ele diz: eu estou pronto para todas as batalhas futuras. É incrível esse camarada. Homem de guerra. Homem de batalha. Sem dúvida, na vida dele, a batalha mais importante foi Jericó. Foi uma batalha notável. Uma batalha em que Deus mostrou o seu poder. Naturalmente, podemos ler várias teorias a respeito de Jericó. Uma delas diz que, enquanto o povo distraía os habitantes de Jericó, soldados foram escavando pequenos túneis, bem no sopé do muro. E no momento da 7ª vez, quando eles tiveram que circundar a cidade 7 vezes, eles atearam fogo e fizeram ruir aquelas muralhas. Outra teoria diz que é bem provável, pela pura lei da física, que quando aqueles homens gritaram simultaneamente, o tremor produzido por aquele som derrubou as muralhas. Irmãos, não nos enganemos. A teoria é que foi Deus quem fez isto. Foi o Senhor que fez. Essa batalha não foi vencida com tratores, com um tanque de guerra. Foi vencida com obediência, com trombetas e com um grito bem forte. Só foi isso. Não foram eles. Sempre foi Deus. Nunca foram os homens. Sempre foi Deus. Parece que é nesse momento é que a gente descobre que a batalha é mesmo do Senhor. Então, façamos o seguinte: qual é a sua batalha? Talvez hoje seja uma noite para você dizer assim a Deus: Senhor, até agora eu tenho lutado e batalhado e não tenho chegado a lugar nenhum na minha vida, na minha existência. Tenho lutado e tenho como quem esmurra o vento. Senhor, eu quero levantar uma bandeira branca e me render ao Senhor. E dizer nesta noite que nesse momento da minha existência, a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Porque, irmãos, há momentos na vida nossa em que a batalha nunca foi nossa, sempre foi do Senhor. E parece que quando nos rendemos, dizemos: Pai, eu entendo que a batalha é puramente do Senhor. Eu estou tentando lutar uma batalha e parece que eu estou lutando contra um ser humano, mas não é o ser humano. Eu estou lutando uma batalha com uma pessoa que me quer mal, não é a pessoa que quer mal. Muitas vezes é um levante do inferno contra a tua vida. Diga nesta noite ao Pai: a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Batalha por mim, Senhor. Coloca os levitas à minha frente. Coloca os soldados do Senhor com a espada na mão. Senhor, eu vou rodear a cidade. Mas a batalha precisa ser do Senhor. Por favor, igreja, em segundo lugar, não discuta o tempo da tua batalha. Então, em primeiro lugar, a batalha do Senhor. Segundo, não discuta o tempo da batalha. Sabe o que eu encontro? Eu encontro muitos crentes bons desfalecendo no meio da caminhada, dizendo: o Senhor está demorando em responder. Claro, a nossa sociedade é líquida. Eu me lembro daquele tempo
que a gente fazia pão em casa. Aquele negócio de dar trabalho, viu? Tinha que fazer a massa. Eu, como criança, ficava maravilhado porque na hora de fazer o pão, meu pai e minha mãe faziam uma bolota com um pedaço da massa, colocava num copo e dizia assim: olha, vocês ficam de olho. Quando a bolinha subir, a massa levedou, cresceu e a gente põe no forno e daqui a pouco já vai ter cheiro gostoso de pão. Oh, irmãos, como demorava aquela bolinha para subir. E a gente brincava e corria pela casa toda e sempre mandava um espião. Lá em casa, meu pai e minha mãe não tiveram filhos, teve uma quadrilha. E a gente mandava sempre um enviado para dar uma olhadinha. Subiu? Não, vamos continuar brincando e tudo mais. De repente alguém dizia assim: a bolinha subiu. Pronto, já íamos todo mundo correndo para lá. Mãe, pai, a bolinha subiu, a bolinha subiu. E aí eles iam com aquela calma. Dizia assim: subiu? Ah, então tá bom. Aí desembrulhava do pano aquele pão. A gente achava maravilhoso porque ele estava pequenininho, agora já tinha crescido. E agora nós vamos colocar no forno. Irmãos, que fome que a gente tinha. Como a gente queria devorar aquele pão inteiro. Mas era demorado. Ainda tinha uma palavra pior, mais detestável. Não pode ser no fogo alto. Tem que ser no fogo baixo. Ai, irmãos, como nós somos ruins de tempo. Eu me lembro do dia que eu conheci minha esposa e queria casar. Eu queria casar na mesma hora. Primeiro eu olhei para ela e disse: é muita areia para o meu caminhãozinho. Deus disse: faz 4 viagens e leva a moça. Eu levei. Quando ela disse sim, tá tudo pronto. Mas seminarista duro, não tem dinheiro para nada. Não tinha nem como casar. Não tinha nem como comprar uma cama. Não tinha jeito de nada. Fogão, geladeira, que não dá para nada não. Juntamos o meu dinheiro com o dela. Não deu nada, irmãos. Tem que esperar. Tem que esperar. Ô, irmãos, como é difícil esperar. Eu fico imaginando como era difícil esses homens entender que, em primeiro lugar, a batalha é do Senhor e que a gente não deve discutir tempo com Deus. Porque o povo já tinha passado 400 anos fazendo tijolos, uma bela de uma profissão, comendo o que sobrava, vivendo de trapos. Se você acha que pobre, hoje, de qualquer cidade brasileira, não estou dizendo de algumas partes do mundo, mas cidade brasileira é pobre de maré excessiva, você não conheceu o povo de Israel. Enquanto o povo egípcio era puro e limpo, eles eram piolhentos. Tanto é que, por causa do povo de Israel, a tradição egípcia mandava até mesmo todo mundo raspar a cabeça, porque senão esse povo passava piolho para cá. Piolhento. Pobre, miserável. 400 anos de miséria. Entraram pela porta dos fundos do Egito, trazido por José. Saíram pelas portas do fundo correndo. 400 anos. Eu fico imaginando. Quando Moisés passou a pé enxuto o grande mar, todo mundo olhou para o relógio e disse assim: Moisés, andando rápido, mesmo sendo 1 milhão e tanto de pessoas, a gente vai conseguir fazer esse trajeto em 1 mês. Moisés disse: o relógio não é meu, o relógio é do Senhor. Leva tempo. Eu sei que rodear uma cidade 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6, 7, é uma canseira.
A gente faz porque Deus manda. Mas era mais fácil, né? Assim, ó, vamos pegar uma pessoa de cada tribo e vocês vão fazer um Cooper ao redor da cidade. Você já sai correndo de manhã, amanhã eu pego outros 12, depois de amanhã outros 12 e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte, Senhor Deus, vamos juntar os 12, multiplicar por 7, faz um pelotão, dá uma volta e está tudo certo. Por que que o Senhor sempre tem que ter uma bolinha e ela tem que subir no copo e a gente tem que colocar num forno e tem que esperar? Senhor, por que que o Senhor não fala de uma vez? Por que o Senhor não diz tudo de uma vez? Ah, como eu gostaria de... Uma criança nasceu e no bolso da criança já estava lá o manual do fabricante, a gente tirava do meio da fralda, limpa de preferência, e dissesse assim, vamos lá, ó, você vai nascer no dia tal, você vai morrer no dia tal, você vai conhecer fulano de tal, você vai ser pobre, você vai ser rico, você é próximo, você vai estudar isso, você vai fazer aquilo, aquele outro e tudo mais, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não, irmãos, esse Deus, Ele nunca dá o mapa, Ele simplesmente diz, eu sou o Senhor, dependam de mim cada dia da vida de vocês. Porque todas as vezes que o homem pegou o mapa inteiro da sua vida, eles só fizeram besteira, desde o Éden. E hoje tem muitos homens que dizem, descobri o segredo da vida, e só faz besteira de novo. Tudo em Deus toma tempo, irmãos. Hoje pela manhã alguém me perguntou, pastor, quando que a gente vai para a propriedade nova? Dá vontade de olhar de novo para responder. Eu nem vou responder. É porque a massa tem que subir, não é meu tempo, é o tempo de Deus, e eu não luto contra o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o meu. Tanto é que quando eu quero discutir com Deus eterno, quanto é 1000 anos, Ele diz que é igual a um dia, e um dia com 1000 anos. Quem é que pode discutir com Deus? Se eu estou no 1000, ou se eu estou no 999, ou se eu estou no 600. Um ano é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Senhor Deus, Senhor eterno, esse é território seu, e só me cabe uma coisa, confiar. E crer que o nosso Deus é o Senhor que peleja por nós. É isso que nos cabe. Então, em terceiro lugar, você acredita que Deus luta por você? Você tem visto Deus a te defender? A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos. E é inacreditável a menina dos olhos. Com uma precisão inacreditável, em milésimos de segundo, ela se fecha para que um pequeno cisco não atinja os nossos olhos. Há uma pequena neblina que cerca os nossos olhos. Quando algo estranho chega naquela direção, os olhos se fecham para proteger. E Deus está dizendo que eu e você somos a menina dos olhos dele. A Bíblia diz que Ele escreveu o teu nome e o meu nome na palma da mão dele, para nunca se esquecer de nós. Numa linguagem poética. Temos que crer de todo o nosso coração que a batalha do Senhor leva tempo, mas eu tenho que crer que o meu Deus é o Senhor das batalhas. E em quarto lugar, querida igreja, nunca deixe de honrar o Senhor das batalhas. Quando a Bíblia fala em detalhes como lemos a respeito dos despojos dessa batalha, Deus precisa de prata e ouro, sim ou não, igreja? Não. Mas eu pergunto para você, se eu pudesse te dar prata e ouro agora para você, você aceitaria? Só para pôr no bolso um pouquinho para levar para casa? Você passaria a me estimar mais. Então façamos o seguinte, terminando esse culto, quem for à sala dos visitantes, vai ganhar 3 ciclos de prata e 3 ciclos de ouro. Passem por lá.
Pergunto, que tamanho seria a fila? Grande, porque aquilo que o homem dá mais valor é aquilo que ele mais honra. Honra ao Senhor teu Deus com tudo que você possui. Porque eu nunca vi alguém que honre a Deus com todos os bens que possui, que Deus não coloque essa pessoa sobre o muito. Por isso, honre o Senhor Deus. Me permita dizer, tem muita gente nesse tempo, enrolado na sua vida financeira, que pergunta para Deus onde foi que errou. Errou na honra. Porque o lugar mais sensível de um ser humano é a carteira dele. É ali que se mede homens e moleques. É ali. Se você honra ou não honra. Dízimo é uma questão de honra. Não é questão de entregar a quem quer que seja. Quando Deus diz a respeito do despojo, Ele está dizendo, se alguém tocar naquilo que é de Deus, será amaldiçoado. Eles viviam debaixo da lei, era difícil isso. Mas por favor, nunca deixe de honrar o Senhor das batalhas. Se Ele é o Senhor das batalhas, tudo leva tempo. Se você crê no Senhor das batalhas, honre o Senhor teu Deus com tudo que você possui, com a tua vida, com todo o teu ser, porque é isso que Deus deseja. Porque o que Deus tem de mais precioso é o que você possui. Porque o que você dá mais valor é aquilo que Deus está interessado. Não porque Ele precise da prata e do ouro, mas Ele sabe que onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Há muitos homens que são medidos pelo tesouro, pequeno ou grande que possuem. E infelizmente, muitos de nós não cremos nesse princípio. E por isso vivemos do jeito que vivemos. Pessoas com potenciais, pessoas com condições, sempre vivendo a vida no mesmo lugar, a mesma vidinha de antes. Qual que é o princípio? Princípio de honra. Princípio de honra. Agora, a história de Josué, os muros caindo, é uma história de vitória. Vitória não nossa, mas vitória do Senhor dos Exércitos. Sabe qual é o maior momento da vida de um cristão? É quando Deus vence. Não é quando nós vencemos, é quando Deus vence. Hoje pela manhã, apresentamos visitantes. E bem ali naquele canto ficou em pé um rapaz que estava ontem recebendo o lanche da nossa igreja. Foi convidado para vir à igreja, ele veio hoje cedo à igreja. Que alegria. Como foi gostoso abraçar aquele rapaz. E ele disse, fui convidado e aceitei o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E ele disse uma palavra para mim, na hora que ia entrando lá, levado por um irmão aqui da igreja. Ele disse, a igreja é mais bonita do que eu imaginava. Qual que é a beleza que ele viu? Não é aquele cara barbudo que estava do lado dele, não. É a beleza da igreja de Cristo Jesus, que aceita todos do jeito que eles são, que os ama da maneira com que eles são, sem nenhum preconceito. E ele saiu, ainda do lado do pastor Alex, e disse assim, eu me senti bem. Eu falei, então você volte. Ele falou, vou voltar. Vou voltar. Oi? Oi? Sim. Mas o mais gostoso de tudo, sabe o que é? É que ele disse que ele não tinha nada para oferecer. Eu disse, então ofereço o seu coração. E ele disse, o meu coração é de Deus. Ali estava o maior tesouro dele. Ele não estava negando. Ele não estava negando. Mas quando eu olho essa história, eu sei que a vitória vai chegar. E eu sei que muitos de vocês estão vivendo lutas. Irmãos, sou pastor desta igreja há 25 anos. Ainda ontem
conversando com o Beto e o Álvaro, um jovem aqui da igreja, dizia para eles lá na padaria: nunca enfrentamos um tempo tão difícil como este, com tantas pessoas desempregadas, homens de valores que perderam seus empregos, representantes comerciais que não vendem o que vendiam, mulheres que perderam seu plano de saúde, tiraram seus filhos da escola particular, colocaram na escola pública. A luta é tão grande como eu nunca vi antes. Que tempo difícil é esse que nós estamos vivendo? Mas o que dá tranquilidade no meu coração é que, apesar de tudo, a vitória vai chegar, porque essa é a minha fé. A vitória vai chegar. Ela vai chegar sobre a sua vida, porque Deus é soberano na sua vida. Se Ele cuidou de um povo durante 440 anos, Ele vai cuidar de você. Se Ele foi com o povo de Israel, Ele será contigo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos. Naturalmente, a batalha de Jericó nos fala sobre muros derribados. Hoje de manhã a gente começou cantando Vem com Josué lutar em Jericó. Quantos de vocês se lembram da música? Então vamos cantar ela. Vamos cantar, vem equipe de louvor, vamos cantar. Muros derrubados. Uma prostituta é salva. Ao conquistarem as cidades, os hebreus apagaram o nome de todas as cidades, mas deixaram Jericó. Eu te pergunto, meu irmão, qual é a tua Jericó? Deus fez de Jericó um símbolo para sempre. Talvez você está precisando de um símbolo para sempre. Quem sabe foi o teu fracasso. E você vai se levantar, porque um cristão se levanta onde caiu. Um cristão se levanta onde caiu. E das cinzas, você vai ter o teu Jericó. Qual é a tua grande batalha, meu irmão? Ela não é tua. Ela é do Senhor. Mas por favor, igreja, não se esqueçam dos marcos antigos. Honrar pai e mãe, obedecer a Deus sobre todas as coisas, para que não aconteça conosco o que está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 16. Anos mais tarde, alguém disse assim: vou reedificar Jericó, para que ela seja um luzeiro no sul, na Cananeia dos Galileus. E a cidade foi reedificada. O rei foi visitado por maldição. Seu filho primogênito morreu quando ele lançou o alicerce. E seu filho mais novo morreu quando as portas da cidade foram colocadas. Porque Deus disse, e quando Deus diz, está dito. Há marcos antigos, irmãos, que nós nunca devemos remover da nossa vida. Principalmente o princípio de honra que acabamos de falar. Às vezes, quando estamos aqui na celebração da ceia, eu digo para esta igreja, há 25 anos, agradeça a Deus agora por quem te conduziu ao Evangelho. Agradeça a Deus por quem te levou a fé no coração. Papai, mamãe, um pastor, uma igreja, um livro. Por que fazemos esse exercício? Princípio de honra. Você tem líderes nesta igreja, honre seus líderes. Você tem pessoas na sua vida que merecem ser honradas, honre essas pessoas. Por favor, não desprezem jamais os idosos da tua família. Quem despreza o idoso da família será desprezado por Deus. Honre
cuide, custe quanto custar, porque as nações mais evoluídas da terra são aquelas que honram os idosos, que honram aqueles que construíram a história. Eu não posso demolir o que eu recebi, não posso. A minha denominação, a fé que aquele americano trouxe ao meu coração, eu não posso jogar isto fora, eu tenho que preservar. A geração que nasceu de 2000 anos, do ano 2000 para cá, diz assim para mim: pastor, nós não queremos mais instituições, nós queremos causas. Por favor, não façam isso. Se você quiser uma boa causa, cuide de todas as instituições que Deus tem dado a você. Irmãos, como eu estou feliz nesses dias. Quanta gente jovem pregando o Evangelho de Cristo. Eles vêm aqui na igreja para conversar comigo. Eu abraço cada um deles e digo: você vai ser melhor do que eu. A minha geração arrancou pedras, espinhos da terra, para que a igreja de Cristo Jesus fosse edificada. Fomos perseguidos por isto. As nossas igrejas foram apedrejadas, porque éramos considerados pagãos nessa terra, porque abraçávamos uma fé genuína em Jesus Cristo. Eu não posso demover os marcos antigos. Querida igreja, Josué pediu para que cada homem tirasse do leito do rio pedras, para construir um altar, para que quando no futuro as crianças perguntavam o que significa este altar, esse monturo de pedras, nós pudéssemos dizer às futuras gerações: foi Deus quem fez, o Senhor dos exércitos venceu. E para que Josué, esse homem notável, não tivesse dúvida, antes das águas voltarem aos seus lugares naquele Jordão, ele pegou as pedras e fez 12 colunas, deixando no leito daquele rio, como um marco de que naquele lugar o povo de Israel passou a pé enxuto, por pura obra do Deus Altíssimo. Por favor, não remova os marcos antigos. O púlpito desta igreja, eu não estou falando desse acrílico, eu estou falando do púlpito dessa igreja, tem sido honrado há 91 anos. Eu não quero remover os marcos antigos. Eu quero dizer às futuras gerações: venham e aprendam conosco o que significa os marcos antigos. Porque quem lançou esse fundamento não foram os fundadores desta igreja, foi o próprio Deus que estabeleceu esta igreja na face da terra para a glória dele. As novas gerações lutarão por preservar todas as conquistas que nós tivemos ao longo de 91 anos de história. E se preciso for, as muralhas precisam cair. Que as muralhas do preconceito, que as muralhas da incredulidade, que as muralhas de toda a macumbaria, feitiçaria e tudo aquilo que possa envolver o mundo de hoje, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Porque desta igreja eu conheço o Senhor, é o Senhor nosso Deus, o Senhor das minhas e das tuas batalhas.